quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou a acessar o seu aplicativo aí em Provérbios 4, versículo 23. Nós já falamos bastante esse mês sobre as nossas emoções, sobre o que podemos fazer com as nossas emoções. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as nossas emoções e Deus, né? Sobre as nossas emoções e a Bíblia, sobre as nossas emoções e Jesus, né? O que podemos aprender um pouquinho em saber algumas informações bíblicas sobre as emoções. Provérbios 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que provém todas as fontes da vida. Pai, em nome de Jesus, te louvo, Deus, porque temos aqui a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui na tua casa te adorando, buscando a tua face e sentindo o seu toque. Quero te pedir, ó Deus, continue a falar conosco através da sua palavra. Que a nossa mente, ó Deus, e o nosso coração sejam abertos agora para entendermos, captarmos aquilo que o Senhor tem a falar conosco, entendermos a tua palavra. Essa é a minha oração, Espírito Santo de Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Seria o coração a sede das emoções? Estava fazendo uma pesquisa e descobri que não. O coração não é a sede das nossas emoções. Historicamente a gente acha que é, né? Porque tudo vai para o coração, tudo é o coração. Mas existe uma parte do nosso cérebro chamado sistema limbídico, não é límbico, que é a base do comportamento humano, sede de todos os sentimentos, pensamentos e emoções. Entretanto, olha que coisa interessante, né? Entretanto, as experiências, quando geram muita emoção, afetam diretamente o nosso coração. Por isso que nós vamos observar que muitas doenças cardíacas, por exemplo, elas nos manifestam algumas emoções, como medo, né? Ansiedade, depressão e outras coisas. Isso mostra, então, a interação cérebro e coração. Querem ver um exemplo? Quando eu oro, né, eu peço ao Senhor, Senhor, abre a nossa mente para que a gente possa entender a palavra de Deus. Mas também abre o nosso coração para que no nosso coração seja despertado o desejo, a vontade de praticarmos aquilo que nós aprendemos. O nosso coração, ele dá sinais das coisas que nós vivemos, de que nós vivenciamos, do que vemos. Um exemplo muito prático é quando nós estamos apaixonados. Aí a gente olha a pessoa amada, nosso cérebro automaticamente, né, identifica, uau, a pessoa amada. E o coração que faz? Dan, 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 não é isso? Né, vocês conhecem as minhas histórias de amor com a minha gata, não é assim? Estou carente hoje, né, 2 dias sem a Renata. Ela de férias e eu aqui, né, com os filhos, carente. Mas olha, eu já contei a história aqui, quando eu comecei a namorar com a Renata. Não vi a hora de chegar o final de semana. Por quê? Porque chegava aquele momento de eu pegar o ônibus, atravessar a cidade, 2 busão, metrô lotado, para ver a Renata. Olha só, e aí coração disparado, aquele friozinho na barriga. Isso tudo são emoções que partem da nossa mente. Mas, por isso que Salomão ele está dizendo aqui, vamos guardar o nosso coração, porque na Bíblia, o coração, ele traz a ideia de tudo mesmo. Né? O coração é a parte vital, não dá para viver ainda sem coração. Vocês viram que o Faustão tentou, mas não conseguiu. Teve que ter o transplante, porque senão não ia dar certo. Então, assim, a gente precisa do nosso coração para viver. Então, na Bíblia, o coração na Bíblia ele é figurado, no sentido de ser algo vital, visceral. A Bíblia fala, queridos, sobre emoções. A Bíblia fala as nossas emoções, e nos fala até mesmo em uma linguagem emocional. A Bíblia está cheia de coisas nos mostrando que Deus é um Deus emocional. Uma outra coisa interessante é que a Bíblia ela é como um espelho para nós. Se a gente quiser saber um pouquinho mais do nosso coração, é só a gente ler a Bíblia, que nós vamos entender como é o nosso coração, como que é o coração do homem.
E a Bíblia ela é como um espelho. Por quê como um espelho? Quando a gente acorda cedo, geralmente, a segunda coisa que a gente faz é o espelho, né? Porque a primeira é o celular. Esse ganhou de todos, né? A primeira coisa que a gente faz é o celular. Aí depois a gente vai para o espelho, né? Escovar os dentes, pentear o cabelo. Então aí a gente vê o quê? Que o cabelo está daquele jeito, né? Aí você vai tomar um banho, faz chapinha, vai ficando tudo. Então o espelho, ele mostra onde estão as nossas falhas, onde estão os nossos erros, se a roupa está suja, não é isso? Aqui eu que tenho o costume de derrubar tudo, a Renata briga tanto comigo. Então eu olho, opa, essa camisa não está legal, vamos trocar. Nossa, minha cara, né? Minha cara está muito amassada, tem que dar uns tapinhas para ela ir melhorando, arrumar o cabelo, passar um gel, e assim vai. Isso o homem. A mulher não, a mulher fica 3 horas lá no espelho, né? Aí passa o batom, não, esse batom não está legal, aí tira, aí põe outro, põe uma roupa, não, essa não. Fica a semana inteira, né, testando uma roupa para o domingo, e assim vai, né? Então assim, o espelho, ele nos revela as nossas falhas. A Bíblia também. A Bíblia nos revela como nosso coração é, a fim de que nós venhamos a corrigir as nossas condutas. A Bíblia, por via de regra, é a nossa conduta de fé. É o nosso aio, como Paulo vai falar. O que era o aio? O aio era o pedagogo, era o guia, era aquele que conduzia, que cuidava das crianças. Era a ideia de um caminho, de um fio condutor, né? Então o que acontece? A Bíblia, ela nos direciona, ela nos conduz a termos uma vida correta, a andarmos nos caminhos do Senhor. E como que nós vamos entender isso? É através de a maioria das vezes através das nossas emoções. A Bíblia, ela nos fala também de 2 sentimentos que às vezes são muito, que nos deixam muito feios. A ira é um sentimento que muitas vezes deixa a gente feio, semblante, né? E a dor. Alguém que gosta de dor? Eu não suporto dor, eu fico irritado. Olha, eu fico irado quando tenho dor. É irado, né? Eu fico muito bravo quando alguma coisa dói em mim. Principalmente quando você toma uma dúzia de remédio e não resolve. Gente, que loucura. Né, há uns meses atrás, eu já tive há 20 anos atrás uma pancreatite aguda hemorrágica muito grave, com muita dor. E há uns meses atrás, eu tive uma dor no estômago. Gente que não sarava de jeito nenhum. Tinha atividade na igreja, as crianças orando por mim. E cara, não passava aquela dor, que desespero. Eu estou lembrando aqui do Fernando, que teve também, né, Fernando? Um negócio de cólica, de pedra no rim, né? Meu, loucura. Gostou? Foi bom? De jeito nenhum, né? A gente não gosta, a gente fica irritado, a gente fica bravo. Mas a dor, ela é fundamental para a nossa vida. A dor, ela nos alerta de algumas coisas. A dor, ela faz a gente ficar esperto, atento, ela nos ajuda a identificar algum problema no nosso organismo, e assim vai, né? É fácil perceber quando uma pessoa está irada, o semblante fica fechado, né? Cerra os dentes, cerra os punhos, o olhar é outro, a pessoa fica daquele jeito. Mas a gente precisa entender que todas as nossas emoções, inclusive a ira e a dor, foram dadas por Deus. Sorrimos, choramos, nos alegramos, nos entristecemos. Deus nos deu emoções. Nós não somos robozinhos, por isso que temos emoções. E nós vamos ver daqui a pouco que o próprio Deus é um Deus de emoção. Jesus se emocionou várias vezes, Jesus se alegrou muitas vezes. E eu tenho certeza que enquanto nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor com o nosso coração, Deus está lá em cima emocionado, Deus está lá em cima alegre, Deus está lá em cima vibrando, porque há um grupo aqui em Osasco, aliás, devem haver vários grupos aqui em Osasco, várias igrejas neste momento em Osasco, São Paulo, que estão nesse calor, sem ar-condicionado, adorando a Deus, exercendo o seu lado emocional, o seu lado sentimental, adorando a Deus. Isso é amor, isso é emoção, isso é alegria. E gente, eu volto a falar para vocês, igual eu estou com o coração disparado agora, eu fico com o coração disparado, emocionado, friozinho na barriga, quando eu estou adorando a Deus, quando eu estou buscando a Deus, porque eu quero sentir o toque dele.
Eu quero sentir a presença de Deus. E como eu falei a semana passada aqui na reunião, né, eu fico desesperado porque eu gostaria que todo mundo tivesse esse mesmo desejo. Eu queria que todo mundo sentisse essa paixão, sentisse esse desejo, sentisse o coração disparado, se preparasse a semana inteira para vir para o culto. Mas um dia o Senhor vai tocar no coração de toda a nossa igreja e vai acontecer isso. Cheguei aqui hoje, sei lá, faltando 2 minutos, 3 minutos para as 9 horas da manhã. Gente, quem estava aqui na hora que eu cheguei, meu coração disparou. Eu cheguei aqui faltando uns 3 minutinhos para as 9 horas da manhã. Já tinha uma galera lá fora da igreja. Estava o Paulo, a Sandra, a irmã Ana, Marcelo, quem mais? O Flávio, a Michele. Já tinha uma galera lá, o Kaique. Eu falei, cara, é isso. É alegria. É alegria, ó, é a dica para vocês cantarem no final do culto. A alegria de estar na casa do Senhor. Olha, isso é fantástico. É o tempo de nós colocarmos as nossas emoções diante do Pai. Façam isso, meus irmãos. Deus nos fez assim. É fácil aceitar emoções como a alegria, como paz, ternura, confiança. Isso tudo vem de Deus. É mais complicado quando vem a dor. Mas tudo isso vem de Deus, a ira. Assim como a bênção, assim como é uma bênção saber lidar com a ira, porque Jesus vai dizer isso, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? A gente pode ficar bravo com algumas coisas, a gente só não pode extrapolar. Aí é onde que a gente peca. Mas isso, a ira faz parte, o ficar bravo com alguma coisa, se entristecer com alguma coisa, faz parte. Mas a gente precisa aprender a lidar com estes sentimentos. Assim como saber lidar com a ira é uma bênção, a dor também é uma bênção. Eu estava lembrando, quando você coloca a mão lá na panela quente, você tem 2 opções, né, com a panela de água quente. Ou você bateu lá, você tira a mão rapidinho porque doeu, né? Se você ficar com a mão lá, vai derreter sua mão, você vai se queimar todinho, vai machucar, vai doer, não vai? Então a dor, ela serve para isso, para opa, aqui não está legal, aqui não está errado. Dor de cabeça, alguma coisa não está errada, vai lá, toma um monte de remédio, lá, um monte não, né? Mas os remédios que precisam serem tomados. Então as emoções, elas são similares às dores físicas que às vezes nós sentimos. Nós precisamos ser sensíveis a elas. A gente precisa estar atento às nossas dores para saber que tipo de, as nossas emoções, para sabermos para onde correr. Eu geralmente digo, nós devemos correr para os pés da cruz. Nós precisamos correr para o Senhor. Mas às vezes nós vamos precisar também de ajuda profissional. Então ore ao Senhor e saiba que a ajuda profissional também vem de Deus. Vocês sabiam que os hospitais estão cheios de crente lá neste momento? As UTIs estão lotadas de crentes? E não é por falta de fé, é porque os hospitais também são ferramentas usadas por Deus para nos abençoar. Os psicólogos, psiquiatras, os conselheiros bíblicos, tudo isso é ferramenta de Deus para cuidar das nossas emoções. Claro, nosso joelho também é uma boa ferramenta. Dobrarmos os joelhos e orarmos, Deus cura também. Aliás, Ele é a fonte de toda a cura, de toda a solução para os nossos problemas. Então, nós precisamos estar atentos a isso, para que nós possamos sofrer menos com as nossas emoções. E nos lembrar que nós não somos as nossas emoções. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre Deus e as emoções. No Antigo Testamento, com mais precisão lá no livro de Salmos, nós vamos ver lá a anatomia de todas as partes humanas. Leia o livro de Salmos. 150 capítulos, coisa rápida, em uma semana você lê ele. Um dia você lê os 176 versículos do Salmo 119, mas nos demais, os 149 capítulos que faltam, é tudo pequenininho. 5, 10, 12, 30 versículos, dá para ler em uma semana. Ali você vai ver os autores descrevendo a anatomia completa dos nossos sentimentos. Ali nós vamos ver expressões de alegria, de depressão, de ira, de raiva, de tristeza, de ansiedade. Ansiedade, né, a doença da vez, né, a ansiedade e a depressão. Nós vamos ver também lá nos Salmos muitas coisas sobre arrependimento, desencorajamento. Nós vamos ver tudo isso porque a Bíblia, ela nos alerta que somos assim. Mas a Bíblia também vai nos trazer respostas àquilo que nós estamos passando.
Então, todas essas expressões são convites para que eu e você expressemos as nossas emoções diante do Senhor. A maneira de Deus se revelar conosco também ocorre em termos emocionais. Por exemplo, nós vamos ver a ira de Deus contra o pecado. Quando o povo lá pecou, lá no deserto, Deus ficou indignado, falou, não vou mais andar com esse povo não. Aí Moisés vai lá e intercede. Não, se tu não fores, eu não vou também. E Deus fala, não, esse povo não merece a minha presença não. Esse povo é duro na queda, esse povo é ruim. Eles têm prazer, eles querem estar lá no pecado. E aí Moisés, com aquele jeitinho, vai trocar uma ideia com Deus, joga aquele chaveco fantástico. E Deus acaba não resistindo ao coração de Moisés. Porque Deus não resiste ao sentimento sincero do nosso coração. Queridos, quando nós somos sinceros ao Senhor, como diz lá Davi, acho que no Salmo 91 ou no 51, no Salmo 51, Deus não despreza um coração sincero, um coração contrito, um coração quebrantado. Às vezes nós passamos por uma série de coisas, e aí a gente quer reclamar com todo mundo, menos com Deus. E cara, Deus gosta de ouvir as nossas reclamações. Deus gosta quando a gente leva para Ele as nossas súplicas. Deus gosta quando a gente luta, e a gente acaba se entregando a Ele e fala, Senhor, não tem jeito. Lembram de Jacó? Lá no Vale de Jaboque, a noite inteira lutando com o anjo, e luta dali, e luta daqui, e vai para lá, e vem para cá, até que chega um momento que ele entende. Não vai adiantar eu ficar lutando aqui não. Quando Jacó começa a entender que ele precisa lutar com o Senhor, é aqui no coração, não na mão. Deus se deixa levar. Deus se deixa, vamos entender assim, né? Deus se deixa vencer, porque nós vamos ver que Jacó, o texto diz lá, né? Aquele que lutou com Deus e venceu e prevaleceu. Não é porque ele prevaleceu na força, na raiva, no boxe, não. É porque ele lutou com o Senhor com o seu coração. No momento que ele abriu o coração e colocou o coração dele diante de Deus, aí Deus não resistiu. Queridos, se você quer atrair a bênção do Senhor sobre a sua vida, o cuidado do Senhor sobre a sua vida, a cura nas suas emoções, seja sincero no seu coração, abra o seu coração diante dele. Às vezes a gente quer falar com todo mundo antes, né? A gente vai falar com os amigos, a gente vai falar com a mãe, com o pai e tal. Isso é muito legal, mas e por último a gente fala com Deus, a gente precisa inverter a ordem. Porque às vezes a gente vai falar com Deus, aí Ele mesmo já resolve, a gente não precisa falar com mais ninguém. Então vamos lançar as nossas emoções diante de Deus, que também se revela através de emoções. Se a gente olhar lá no Novo Testamento, nós vamos ver lá os elementos do fruto do Espírito. Lembram? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Lembram-se disso? Olha só. Então a Bíblia, ela é repleta de exemplos. Deus vai usando de sentimentos para que nós possamos viver. Tem um livro da editora Fiel que chama-se Organize as Suas Emoções, do Adams Groves e do Winston Smith. Ele diz o seguinte: eles definem a visão bíblica das emoções como atributos divinos comunicados ao ser humano criado à imagem de Deus. O que são emoções? São atributos divinos comunicados ao ser humano criado à imagem de Deus. Cara, atributos divinos. Os atributos comunicáveis de Deus. Muitas coisas, Deus se comunica conosco porque Ele também tem o mesmo sentido, o mesmo sentimento. Engraçado, nós vamos estudar mais sobre isso no nosso GC. A partir, acho que da segunda quinzena de outubro, nós estaremos estudando os atributos de Deus. Então, você que não faz parte de nenhum GC, procure fazer parte de um GC para estudar a Bíblia, para que possamos aprender juntos a palavra de Deus. O GC tem sido uma ferramenta extraordinária para o crescimento espiritual da igreja. Faça parte, venha estudar a Bíblia. Nós vamos estudar então os sentimentos de Deus, nós vamos estudar os atributos de Deus. Não perca esta oportunidade, meu irmão. Nós podemos também definir emoções como a linguagem do coração, aquilo que revela o que amamos, aquilo que revela o que apreciamos, aquilo que revela o que por vezes nós idolatramos.
A Renata falou a semana passada uma frase que foi muito interessante, acho que foi a semana passada ou na outra, né? Emoções comunicam valor. Tudo que nos afeta tem o nosso afeto. Olha que frase profunda isso. Só que essa frase não é dela, é de alguém aí. Como ela não sabe quem é a fonte, eu estou replicando ela. Mas essa frase ela é muito profunda. Tudo aquilo que nos afeta tem o nosso afeto. Tudo aquilo que nos afeta tem o nosso carinho, tem a nossa atenção. Por isso que quando nós queremos alguma coisa, por isso que quando nós desejamos algo, nós nos movimentamos. Ah, eu quero um celular novo, eu vou fazer de tudo. Meus filhos são assim, eles querem alguma coisa, eles amam tanto aquilo que eles ainda não têm. É um apego tão sensacional com aquilo que está afetando a ansiedade deles, que aí eles ficam na orelha até conseguir aquilo. E eu sei que isso não é um privilégio só meu, né? Todos os pais passam por isso. Tudo aquilo que a gente quer, a gente rala, a gente corre atrás. Por quê? Porque aquilo que nós queremos conquistar, aquilo que já tem a nossa atenção, aquilo que está nos afetando, está nos gerando ansiedade, já tem o nosso coração. Por isso que quando nós queremos algo, nós fazemos. E claro, não tem como, gente, não tem como eu não pensar que emoções são meio de nos relacionarmos com Deus e com o próximo, amando e servindo. Isso me faz lembrar que não tem como a gente passar batido sem uma informação aqui. Se eu quero me relacionar com Deus, se Deus me afeta de alguma forma, se o amor de Deus, que é uma emoção, um sentimento do Senhor, se a graça, o amor dele me alcançou, me afetou, é impossível eu não ter afeto por esse Deus. Estão entendendo ou não? É impossível eu não querer me manifestar com o Senhor. É impossível eu não querer me relacionar com Ele, a menos que Ele não tenha me afetado. Agora, se a graça do Senhor passou pelas nossas vidas, é impossível a gente não querer ir lá para fora e anunciar o amor de Jesus Cristo. É impossível a gente não querer convidar o povo para ouvir a palavra de Deus lá no grupo de convívio. É impossível a gente não querer fazer evangelismo. É impossível a gente não querer anunciar aquilo que nos afetou. A gente faz aquilo que nos interessa. E se nós não temos feito aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, é porque o Senhor não tem nos afetado, ou nós não estamos nos permitindo que o Senhor nos afete. Muitas vezes o pecado cria um escudo entre as coisas, entre a graça de Deus e as nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos que este escudo prevaleça, não nos afete, que a graça não nos afete. Então nós precisamos mudar, queridos. Precisamos mudar o nosso conceito de relacionamento com o Senhor e deixarmos que a graça que nos alcançou trabalhe nas nossas vidas, mude as nossas vidas, molde as nossas emoções, para que possamos alcançar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos parentes para Jesus Cristo. Esta é a nossa missão, ganharmos o mundo para Jesus Cristo, queridos. Jesus nos afeta, a graça nos afeta, o amor dele nos alcançou, nos afetou. Deus é um Deus que se relaciona também através de emoção. A Bíblia nos fala isso. Vamos observar textos bíblicos que falam sobre emoções. Romanos 12, o versículo 10, versículo 12, o versículo 15, está no imperativo aqui, ó, amai-vos uns aos outros. Use do sentimento que está no seu coração e ame uns aos outros. Só que Jesus ele vai dizer que não é só amar aquele que te ama, mas amar aquele também que pisou no seu calo, amar o seu inimigo. Nós não temos opção, nós precisamos amar inclusive os nossos inimigos. Alegrai-vos, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A gente ora pouco, a gente não insiste com Deus em oração. Eu acabei de dar o exemplo de Jacó, que lutou com Deus através da oração. Queridos, nossas batalhas, a batalha do crente é vencida com o joelho dobrado, é vencida na oração. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais a Deus. Versículo 15, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Outro dia nós falamos aqui disso, A gente tem chorado muito mais com os que choram, que é mais fácil, do que se alegrar com os que se alegram. Nossa, o Flávio está com um carro zerinho, ganhou lá, comprou, trabalhou, ralou pra caramba e comprou um carro zero.
poxa, não podia ser eu que mereço esse carro zero. Em vez da gente estar lá, feliz da vida, curtindo, aproveitando, opa, vamos junto, vou usar esse carro também. Não, a gente fica, por que ele tem e eu não? Não, nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu fico muito feliz quando eu ouço aqui as bênçãos dos meus irmãos. Sabe por quê? Quando alguém é abençoado, eu sou abençoado. Muitos aqui, aliás, todos aqui foram abençoados. E eu sou abençoado quando a minha família é abençoada. Amém? Dei o testemunho do Rafael aqui hoje, mas a bênção não é só dele, a bênção é nossa. Outros irmãos que estão sendo abençoados aqui com portas de emprego, com cura, com restauração, com uma série de coisas que Deus está fazendo, a bênção é nossa também, meus irmãos. Somos abençoados porque o Senhor cuida de cada detalhe. Um outro sentimento na Bíblia muito famoso, que é a bola da vez nos nossos dias. Filipenses 4 vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. Nós somos ansiosos por natureza. A Bíblia fala da ansiedade. Então a gente precisa lançar sobre Cristo as nossas ansiedades. É fato que nós vamos ter. É fato. Mas nós precisamos aprender a lidar. Eu falei há pouco isso, né? Que a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos. Está ansioso? Lance aos pés de Jesus essa ansiedade. Está em crise, está com algo que não está passando, não está nada. Ore ao Senhor e procure um psicólogo. Com certeza Deus vai direcionar, né? A gente sabe que a ansiedade é uma crise complicada. Depressão, né? O povo fala que é demônio. Não, não é demônio não, é uma doença mesmo. Claro, algumas coisas é o demônio mesmo, mas na maioria dos casos, a depressão, a ansiedade, é a doença do século. Procure um médico, ore, busque em Deus. Deus está me mandando ir para o médico, vá para o médico. Procure lá o psicólogo, procure o psiquiatra, mas não deixe de orar. Salmo 94, 19, né? Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Nós teremos um escape. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 10, 13, que o Senhor providenciará um escape quando nós estivermos passando por alguma situação que nós não possamos suportar. Agora olha que interessante, o que diz lá em 2 Coríntios 4, 16 e 17. Esse eu quero ler com calma para a gente conversar um pouco. O texto diz assim, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha que coisa interessante. Não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar. É interessante que o que se vê normalmente é o inverso desse texto. A gente por fora... Pensa no Instagram, pensa nas redes sociais. A gente por fora está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está tudo charmoso. Ai que gordinho, mais bonitinho. Mas por dentro está tudo zoado. O coração está triste, está depressivo, está ansioso. A gente precisa entender, nós precisamos entender que nós precisamos viver a vida como ela é. Vivermos de uma forma real. Se eu estou hoje um bagaço, Senhor, eu estou triste, eu estou um bagaço. Chega aqui na igreja, irmão Alex, olha, eu estou triste, eu estou arrasado, ora comigo. Sabe, a gente não precisa viver uma vida de aparência. A gente precisa ser o que somos, porque Deus sonda, Deus conhece quem somos, Deus sabe muito bem quem nós somos. Chega de viver uma vida de Instagram, uma vida instagramável, né, onde lá está tudo lindo. Uma vez quando, não era criança não, eu já era adulto, eu já era líder de adolescentes, de jovens, eu levei o Bozo, lembra do Bozo, pastor Arlindo Barreto, foi o primeiro Bozo. Eu levei ele para fazermos um trabalho com os adolescentes, com as crianças, lá em Barueri, numa praça lá em Barueri. Então a prefeitura autorizou, a gente fechou a praça, fizemos um evento fantástico. E no final do testemunho dele, ele começa a contar o testemunho, falar de Jesus, e ele vai tirando aquela máscara. Ele vai limpando assim, e ele vai falando exatamente isso. Às vezes nós somos igual os palhaços. A gente vive ali com uma máscara, né? Está todo mundo bem, está todo mundo sorrindo. Mas ele conta, né?
que quando acabava lá os espetáculos, acabava os shows, ele se afundava nas drogas, ele se afundava era uma vida podre, era uma vida triste, era uma vida sem Jesus. Queridos, nós temos a alegria da salvação, nós temos a alegria do Senhor nas nossas vidas, por isso nós podemos passarmos por tribulações, passarmos por tristeza, mas todavia jamais perdermos a alegria, porque a nossa alegria é o Senhor Jesus, amém? Ele é a nossa alegria. Tem mais um monte de textos bíblicos que vão falar dos nossos sentimentos, mas eu vou repetir mais uma vez, Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, se nós aprendermos e entendermos que somos feitos com sentimentos e que tudo isso pode ser levado aos pés da cruz, nós vamos viver de uma maneira melhor, não tenhamos dúvida disso. Vamos ver aqui alguns personagens bíblicos que demonstram a sua emoção. Eu separei aqui apenas 3 exemplos. O primeiro está lá em Gênesis. Quem é? Vocês lembram? Dá uma dica, um casal. Eu não combinei isso com o Kaique, né? Tudo bem. Mas o primeiro casal é Adão e Eva. Interessante, tem um trabalho, um TCC de uma mestrando lá na Faculdade de Lisboa, Carla Filomena. Ela desenrola esse tema, os pecados de Adão e Eva, né, vergonha e culpa, como emoções morais. E aí ela vai trabalhando o TCC dela todinho de mestrado, a tese dela de mestrado, trabalhando sobre isso, que não foi a vergonha que eles estavam, o sentimento de vergonha, o sentimento de culpa, não era um sentimento de coração, era um sentimento moral. Era aquela vergonha de tipo assim, eu poderia ter evitado isso, eu poderia não ter feito isso. E muitas vezes nós temos essa mesma situação, muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós erramos e vem aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de culpa, porque a gente sabe que a gente poderia não ter feito aquilo. E é interessante que o mesmo texto que eu citei há pouco, né, 2 Coríntios 10, 13, não sobreveio sobre vós nenhum pecado ao qual não possa suportar. E ainda que, na hora que você não suportar, o Senhor vai mandar-lhe um escape sobre você, para que você possa resistir. É mais ou menos isso. Então, queridos, a gente só peca porque a gente quer. Nós podemos resistir ao pecado. É difícil. Não estou falando aqui que é fácil, não sou doido. Mas a gente pode resistir ao pecado. Não existe lá em Tiago, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então a gente precisa entender. Então vamos lá, Gênesis 2, 25, nós vamos ver, né? Deus andava com eles podiam fazer tudo, mas aí quando eles pecam, eles descobrem, uau, que mancada que eu dei. E aí o texto lá, os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aí depois do pecado, o que acontece? Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, se esconderam. E aí quando Deus vai lá atrás deles, né, tem que ficar chamando, né? Adão, cadê você, Adão? Eva, cadê você, Eva? E nada deles aparecerem, até que chega um momento aí eles falam, ai Senhor, tive vergonha porque eu estava peladinho, e aí eu me escondi. Quando a gente perde a inocência diante de Deus é complicado. É doído quando a gente sabe que a gente falhou, que a gente entristeceu. Então, esse são duas emoções morais que estamos sujeitos a passar vergonha e culpa. Mas vamos olhar então para Davi, um caso bom. Claro, Davi ele tem todos os exemplos de emoção que nós podemos usar, mas eu só separei um pouquinho. A gente vai ter também o exemplo de vergonha e culpa, não tem? Lá em Samuel tem a história de Betseba, né? Davi foi lá, pisou na bola, matou Natã, ficou com a mulher do cara. Ixi, olha que confusão. Esse merecia uns cascudos. Mas olha a maravilhosa graça do Senhor aí sobre a vida dele.
Aí ele vai também, ele se ira, ele faz uma, mas ele é um cara que ele é temente a Deus. E olha, ele é um cara que persevera. Se vocês observarem a vida de Davi, ele também era um cara de oração. Ele tinha os tropeços dele, pisava na bola, mas ele se arrependia. Senhor, eu pequei. Olha lá o Salmo 51, né? Não apartes de mim da tua presença. Eu prefiro morrer do que ficar sem a tua presença, meu Deus. Me perdoa, porque eu sou miserável pecador. Gente, nós somos assim. Nós somos pecadores miseráveis mesmo. E muitas vezes nós pecamos alegres. Uau, pequei. Aí depois de um tempo você fala, caramba, não poderia ter feito isso. Senhor, me perdoa. A gente tem a oportunidade de arrependimento. Tem muita gente que não quer se arrepender, mas nós temos a oportunidade e devemos nos arrepender quando falhamos, quando pecamos. Mas eu quero citar aqui a euforia, a alegria de Davi. Nós vamos ler lá em 2 Crônicas 15, um pouquinho antes, a Arca da Aliança. Lembram-se que a Arca da Aliança lá no Velho Testamento, ela simbolizava a presença de Deus entre o povo. Era uma maneira que o povo olhava e via, Deus está entre nós. Só que por um período, por aproximadamente 20 anos, a arca ela ficou fora de Jerusalém. Ela ficou passeando por aí, e num determinado momento ela estava lá em Kiriat Jearim, na casa de Obed-Edom. E tudo que acontecia naquela casa, na família de Obed-Edom, era abençoado por causa da arca. Aí vocês vão lembrar que quando ele está, quando há aquela história, né, de quando eles estão levando a arca para Jerusalém, numa primeira tentativa, a arca, o boi tropeça, a arca cai, Uzá toca na harpa e morre. Davi se assusta e deixa a arca lá na casa de Obed-Edom. Alguns meses depois, ele prepara uma caravana. E ele vai lá, porque é o meu Deus, eu quero buscar a presença de Deus. E ele vai até Obed-Edom, e chega lá com toda a galera, eles conseguem então trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Aí vocês pensa a avenida principal de Jerusalém, a avenida paulista de Jerusalém, todo o povo parado, da esquerda e da direita, e o rei e a sua comitiva entrando com a Arca da Aliança, aquela festa, Davi eufórico, dançando, celebrando, porque Deus estava no meio deles. Davi sem a menor vergonha, sem a menor preocupação, o rei da nação está lá celebrando a presença de Deus. Queridos, nós perdemos muitas vezes a oportunidade de celebrarmos a presença de Deus no nosso meio. Olha o exemplo de Davi, nós precisamos aprender com o exemplo de Davi. Sabe por quê? Porque diante de Deus não há tronos, não há presidentes, não há reis, não há CEOs, não há nada. Todos nós somos filhos amados, todos nós somos servos. Deus é o nosso Pai por igual, e nós somos filhos por herança, por direito. Precisamos aprender a celebrar e valorizar a presença de Deus no nosso meio. Um outro exemplo triste, que começa triste, mas termina também eufórico, é o exemplo de Ana. Lembram de Ana? Ana era mãe de quem? Nossa, eu vou até fazer de conta que eu não perguntei. Lembram de Ana, mãe do... melhorou. Mãe do Samuel. Samuel, Deus te chama lá do céu. Lembram? A gente aprende tudo isso nos GCs. Na minha época não era GC, era escola dominical, na escola bíblica. 1 Samuel 1,10 mostra o coração de Ana. Como que era o coração de Ana? Olha lá o texto. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Ana era uma mulher amargurada. A amargura é um sentimento de descontentamento, de rancor. Esse sentimento pode se tornar algo muito perigoso na vida do ser humano. A amargura gera um sentimento de mal-estar, de angústia, de aflição, de sabor, ansiedade, opressão, agonia, tristeza que corrói o interior de uma pessoa. A amargura em geral é uma barreira provocada por feridas, ressentimentos e mágoas armazenadas sem perdão, envenenando o seu próprio interior. Uma pessoa amargurada é uma pessoa insuportável. Eu não gosto de ficar perto de pessoa amargurada. Quem gosta de ficar perto de pessoa amargurada aqui, gente? É horrível uma pessoa amargurada, só reclama, nada está bom nunca, nada. O marido está ruim, o dinheiro está ruim, a vizinha está ruim,
O cachorro está ruim, o que mais? Está tudo ruim, não tem nada de bom na vida. A pessoa acorda com vida, mas continua ruim, não, a vida não perde. Gente, que loucura. Eu fico imaginando que crente não pode ser amargurado, eu acho. Eu acho que crente não pode ser amargurado. Eu acho que crente passa por todas as tribulações, passa por tudo isso, mas não fica, não se estaciona na tristeza. Porque uma tristeza mal curada vai se tornando uma decepção mal curada, uma frustração mal curada, vai se tornando amargura. E a gente, como crente, a gente precisa tratar isso daí, não pode acontecer. É igual o pecado na vida do crente, o pecado é um acidente. O pecado não pode ser algo normal da vida do crente. O pecado tem que ser um acidente, não pode acontecer, não pode estar previsto. Mas aí o que a gente vê? Ana é uma pessoa amargurada, mas ela entende que ela precisa de ajuda e ela corre aos pés de Jesus. Aos pés do Senhor, ela começa a orar. Ela começa a orar. Eu vou reclamar com quem vai me ouvir. Eu vou reclamar com quem pode resolver o meu problema. E aí ela começa a clamar, até que Eli, o que acontece? Eli olha para a mulher, começa a ver a mulher falando sozinha, acha que ela tomou todos, não é isso? Nossa, essa mulher está bêbada, essa mulher não está legal não. Olha o versículo 14 do 1 Samuel 1. Até quando ficarás embriagada? Para de beber, mulher, para com isso. Mas Ana responde, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada, amargurada, eu não bebi vinho nem bebida forte, mas eu derramei a minha alma diante do Senhor. Muitas vezes as nossas emoções estão afloradas, a gente está agitado, amargurado, ansioso com alguma coisa, porque nós não nos derramamos diante do Senhor. Ó o versículo 16, não pense que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande aflição e ansiedade. Quando Ana entende que ela deve levar todos os seus problemas e petições a Deus, olha o que vai acontecer. 1 Samuel 20, depois que ela entende que em Cristo, no nosso caso aqui, em Cristo podemos ser curados, em Deus podemos ser restaurados, em Deus pode haver uma mudança na nossa vida, nós somos curados. Ana orou a Deus pedindo por um filho, a sua amargura era porque ela não poderia ser mãe, mas Deus transforma a sua amargura em euforia. Versículo 1, 20, assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia, eu pedi ao Senhor. Os versículos seguintes, então Ana, a mulher que era amargurada, agora ela é uma mulher eufórica, é uma mulher feliz, ela é tão feliz de ver aquele filho no colo, que ela faz? Quando eu gerar, quando eu engravidar, esse meu filho ele vai ser algo tão importante para mim, tão precioso para mim, eu vou ser tão afetado por ele, que eu vou ter tanto afeto por ele, que eu vou querer entregá-lo ao meu Deus. Olha que oferta fantástica, maravilhosa. E aí após o desmamar da criança, ele é levado ao templo, lá ele fica e vai se tornar o grande profeta e juiz e sacerdote lá de Israel. Mas olha o comecinho do capítulo 2. Então Ana orou, meu coração exulta no Senhor. Exultar, esse verbo denota o quê? Alegria, mas é uma alegria que não dá para explicar, é algo sobrenatural. É algo que os crentes esqueceram o que é exultar no Senhor. A gente vê muitos crentes comemorando os gols do São Paulo, Flamengo, Corinthians e bababá, é aquela euforia. E quando nós estamos diante do Senhor, a alegria na casa, todo mundo assim morrendo. Nós precisamos ter um coração que exulte ao Senhor. E essa mesma oração aqui, que nós vamos ver Ana orando, meu coração exulta ao Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. Olha o versículo 2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Se nós formos lá para o comecinho de Mateus, nós vamos ver Isabel, quando Isabel também é notificada
que vai ter um filho, lá João Batista, quando Maria é notificada que ela vai gerar Jesus Cristo no seu ventre, qual é o texto lá do Magnificar? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito celebra em Deus, meu Salvador. Olha, é a mesma oração de Ana. Minha alma se alegra, minha alma pula, minha alma exulta ao Deus da minha salvação. Queridos, nós precisamos como igreja voltarmos a adorar com alegria ao Senhor, a exultarmos ao Senhor com as nossas emoções, com o nosso sentimento, com o nosso espírito, meus irmãos. Leve as suas amarguras e as deposite aos pés do Senhor e volte exultando e glorificando a Deus. O Salmo vai dizendo: aquele que semeia com lágrimas voltará com seus molhos, cantando, celebrando, adorando. Por último, meus irmãos, vamos ver as emoções de Jesus. Nós vamos ver algumas das emoções aqui, 5 emoções de Jesus, e eu vou ser rápido por causa da hora. Mas a primeira delas é a compaixão. Nós vamos ver em vários textos, mas aqui eu separei Marcos 6:34, João 3:16, tem outros montes de textos, mas a emoção, a compaixão é a emoção mais encontrada em Jesus. Jesus, ele olhou para o pecador e ele teve compaixão. Todos os gestos de Jesus foram intencionais. Jesus é alguém profundamente compadecido em relação a diferentes tipos de pessoas. Se olharmos o grupo dos 12, cada tranqueira era um tranqueira pior que o outro. Mas Jesus olhou para ele e os transformou em homens que mudaram a história da humanidade. Jesus, ele se fundamentava na compreensão do amor de Deus, o Pai. Essa compaixão dizia respeito a qual era a necessidade mais profunda do ser humano: ovelhas espiritualmente desorientadas e desamparadas. Mas a compaixão de Jesus não era vazia. Essa compaixão levava Jesus a atos concretos. Olha aqui Marcos 6:34. Jesus olha para aquele povo. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ele olha para aquela multidão de pessoas perdidas, correndo para lá e para cá, e Jesus as ama. Hoje nós vemos um monte de gente perdida por aí, buscando pertencer através do álcool, através das drogas, do sexo, de bebida, é tanta coisa. Jesus olha para essa turma com compaixão, porque Jesus quer ter todos debaixo das suas asas, e essa visão da nossa igreja de ser uma igreja família. Deus tem levantado várias igrejas com esta visão de ser uma igreja família. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o perdido aí que está buscando pertencimento lá no boteco, que está buscando pertencimento nas drogas, que está buscando pertencimento no álcool. Essas pessoas precisam de Jesus. Essas pessoas precisam do Espírito Santo, e é deste lugar aqui que o Espírito Santo vai fluir e vai trabalhar através das suas vidas e trazer essas pessoas ao pertencimento da família de Deus. Uma outra emoção de Jesus, a ira, o julgamento moral perfeito, tanto para aprovar quanto para desaprovar. Jesus se ira, até mesmo com seus discípulos em certas ocasiões, mas Jesus não se explodia em ira, porque a compaixão dele o fazia restringir a sua ira. Jesus, ele ficava bravo, mas ele sabia, é só o amor, é só a graça que vai transformar essas vidas. A ira em si não é pecado, mas o pecado corrompe a expressão da nossa ira. Por isso, devemos condicionar a nossa ira ao amor de Deus. O Flávio me ira demais, mas como eu amo esse bichinho, então está tudo certo. Eu te amo mesmo quando você me irrita. Alex, não, Alex, eu te amo só porque eu te amo mesmo, você não me irrita, Alex. Rafael me irrita. Rafael, olha, aí a gente orou, ele arrumou um emprego. Outro testemunho que nós vamos dar em breve aí também. A gente orou, ele arrumou um emprego, agora ele vai parar de me irritar, porque agora ele vai trabalhar. Mas o amor é o amor. Aí eu olho para o Alex, eu te amo. Marmota, eu te amo. Flávio, Michele, eu amo vocês. Rafael, eu amo vocês. A ira desaparece, sabe por quê? Porque vira amor. Até quando me irritam, então a gente faz o que a gente ama, porque a nossa ira é condicionada, ela é restringida pelo amor. Outra emoção de Jesus, que todos nós conhecemos, está lá em João 11, né? Jesus chorou.
Olha, Jesus chorou, Jesus dormiu, Jesus se preocupou. Jesus chorou. Nós vamos ver que Jesus chorou em certas ocasiões. Por exemplo, não só na morte de Lázaro, mas quando ele olha para Jerusalém. Lucas 19:41. E quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: ah, se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jerusalém não reconheceu o Messias, Jerusalém não reconheceu Jesus como Messias, e Jesus se entristeceu por Jesus chora, Jesus se entristece quando nós pisamos na bola com Ele, quando nós não cumprimos o chamado dEle nas Jesus se entristece quando não é amado, como nós devemos o amar. Jesus se entristece com as nossas ações pecaminosas, quando nós deixamos de cumprir, quando nós deixamos de amá-lo, amando outras coisas, trocando, invertemos as prioridades. Jesus se entristece. Queridos, Jesus chorou quando viu uma Jerusalém totalmente desviada dos caminhos do Senhor. Jesus, Ele quer tratar as nossas emoções, meu irmão. Nós precisamos levar, assim como Jesus mostrou como devemos tratar as nossas tristezas, nós precisamos derramá-la aos pés do Senhor. Uma outra emoção de Jesus, o amor. Longe de ser apenas uma emoção, o aspecto emocional não pode ser dissociado do amor. Os atos amorosos de Jesus sempre foram precedidos da emoção do amor em seu interior. A gente não precisa falar muito sobre o amor de Jesus. Lembra-se que está lá em João 3,16? Porque Deus, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, monogenés, da mesma essência, o único criado, para morrer por amor a mim e a você. Esse é o amor sacrificial. Romanos 5, versículos 6 e 8 diz, que Jesus amou e morreu, inclusive, não só por aqueles que ele amava, mas ele morreu inclusive por aqueles que o desprezaram. Romanos 5, versículo 6, ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no devido tempo adequado. Quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer porque bem o faz, por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu por todo e cada um dos seres humanos, inclusive aqueles que o rejeitaram, inclusive aqueles que no futuro o rejeitarão. Mas a salvação é estendida a toda essa galera. Aqueles que o rejeitarem perecerão com consciência, sabendo o que estão fazendo. O último sentimento, a alegria. Jesus exultou no Senhor em certas ocasiões. Nós vamos ver em Lucas 10, 21, naquela mesma hora Jesus exultou, ficou muito alegre no Espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e tal. João 15, 11, eu vos tenho dito essas coisas. Quais coisas? As coisas a respeito do reino. Jesus está falando aos discípulos, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Jesus Cristo não é alegria pela metade, Jesus Cristo é a nossa alegria completa. Ele enche a tampa. Quer ser alegre, entregue e viva uma vida para Jesus. Concluindo, irmãos, não use suas emoções como fonte da sua identidade. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, não assim, vou morrer assim, Não, você não é a sua emoção. Ou, não sei se está certa essa frase aqui, mas você não é as suas emoções. Não, a identidade do crente está em Cristo Jesus, e devemos expressá-las como Cristo a expressa. Dê nome às suas emoções. Fale com Deus sobre as suas emoções. Procure observar a maneira bíblica de lidar com as suas emoções, conforme procuramos Cristo
Cristo Jesus, nosso Redentor e Senhor. Quando necessário, procure ajuda especializada, atendimento psicológico, atendimento pastoral, aconselhamento bíblico. Procure, não é pecado não. Deus usa essas pessoas, Deus deu entendimento, inteligência, para que essas pessoas sirvam a Ele com os seus talentos aqui, para trazer cura também para o povo. E lembre-se, e não se esqueça, você não é as suas emoções. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Use as suas emoções para a glória dele. Amém? O casamento é uma jornada incrível, cheia de sonhos e expectativas. Mas muitas vezes, essas expectativas podem nos afastar da verdadeira essência do casamento. No dia 30 de setembro, convidamos você a mergulhar na visão divina do casamento. O tema do nosso culto de casais, Casamentos reais. Venha descobrir como a proposta de Deus para o casamento é melhor do que qualquer expectativa humana. A vida rotineira não precisa ser pesada. O compartilhar não precisa ser uma disputa por poder ou razão. Há muita beleza no casamento real, Aquele planejado por Deus e que tem Jesus como centro.